Novo TOEFL. Primeiro, já dei aquela introdução de TOEFL, prova de fluência, né? Vai servir para um tanto de oportunidades. E que história é essa de novo TOEFL? Primeiro que não é novo mesmo. Mudou pouquíssima coisa. Mudou de verdade uma questão só, que vai ser a questão que a gente vai conversar hoje. Mas de resto, eles só diminuíram. Então, primeiro eu vou dar essa geral do que diminuiu, do que cortou, tá? O que muda? A prova tá mais curta, tá? Então, você vai ter uma prova aí de mais ou menos 2 horas. Não tem mais intervalo. Então, chegou, sentou, fez e tchau. Porque antes a prova era 3 horas e tanto. E tinha um intervalo no meio da prova entre a sessão de listening e speaking e tal. Agora acabou isso. A prova é direto, sem intervalos. Nas 2 primeiras sessões, que são o reading e o listening, elas estão menores. Como que tá agora? O reading, antes, vocês tinham 3 ou 4 textos, variava. Agora são só 2 textos, tá? Então, vocês têm 2 textos no reading, cada texto tem 10 perguntas e você tem 18 minutos para fazer cada texto, para ler e responder as 10 questões de cada texto. Fiquem atentos a uma coisa. O tempo que fica no timer lá da sessão é o tempo total da sessão. Eles não põem 18, depois mais 18, não. Você que tem que ficar atento, prestando atenção se você está ficando ali na média de 18 minutos no primeiro texto, para não faltar tempo no segundo texto, tá? Parece bobagem, mas não é. Na hora é muito fácil vocês se distraírem, não prestarem atenção no timer, e ainda considerando que é a primeira sessão da prova, então vocês ainda estão meio que concentrando, tá? Aquela nervosia ali de início de prova, acontece de vocês perderem a noção do tempo e acabarem com, tipo, 5 minutos do segundo texto. Então, por favor, prestem atenção no tempo na sessão de reading, beleza? E na sessão de listening, o que mudou? Também só cortaram o número de listenings. Antes você podia ter até 7, se não me engano, acho que era até 7 áudios, agora são só 5. São 2 conversations e 3 lectures. Vou dar uma revisada rapidinha. A gente tem uma aula minha, modéstia à parte, muito boa, na sessão de graduação, ela está também na sessão de mestrado, falando sobre a prova inteira, tá? Mas aqui eu vou dar aquela geralzona para vocês. O listening, as conversations são conversas de situação de campus. Então, ali vocês estão escutando um aluno conversando com um professor, um aluno com alguém na biblioteca, alguma coisa assim. E as lectures são aulas sobre assuntos variados que você poderia assistir no início ali de faculdade, no primeiro semestre de faculdade. Tanto no reading quanto no listening, gente. Aliás, na prova inteira. Não preocupa se vocês não souberem aquele assunto. Nossa, veio aquele texto de um negócio que eu nunca vi na vida. Não importa. Todas as informações que vocês precisam estão lá, tá? Não tem nenhum conhecimento de fora que você precisa. É claro que você sabendo sobre aquele assunto, já tendo visto alguma coisa sobre aquilo antes, facilita, né? Fica mais fácil de ler, mais fácil de escutar e tal. Por isso também que é tão importante fazer muitos textos, fazer muitos áudios, ler coisas aleatórias também, não é só de TOEFL não, porque você vai criando uma bagagem de assuntos, de vocabulário, que vão te ajudar bastante durante a prova, tá? Então, no listening, você vai ter 2 conversations, 3 lectures. Cada conversation tem 5 perguntas, cada lecture tem 6 perguntas. Média de tempo é de 40 segundos por questão. Isso também não mudou entre a prova antes e agora. Parece meio assustador, 40 segundos, mas não é, tá, gente? O listening, a questão do listening é a seguinte. Ou você escutou, beleza. A informação não é tipo um texto que dá para você voltar e ficar olhando, tentando achar a resposta. Ou você sabe ou você não sabe. Então, lê, responde e passa para frente. O que você não pode é ficar ali agarrado na questão, esperando uma luz divina baixar para poder te ajudar, que não vai baixar e vai te atrasar. Então, responde, passa para frente. Esse é o segredo do listening, tá? E depois a sessão de speaking. Continua a mesma coisa. A sessão de speaking não mudou nada. Ela tem 4 perguntas, cada uma sempre do mesmo jeito. Gente, aquela primeira pergunta de opinião, a segunda pergunta, que, na verdade, a 2, 3 e a 4, elas são resumos, tá? No fundo,
elas são resumos, mas resumos de coisas específicas. A segunda é um anúncio da faculdade com alguém dando opinião sobre aquilo, você tem que resumir de um jeito específico. A terceira é uma matéria de faculdade e um professor dando uma aula sobre aquilo, você tem que resumir e relacionar. E a quarta é só um pedacinho de uma aula sobre um assunto aleatório, você tem que resumir aquela aulinha. Então, são essas 4 perguntas, sempre na mesma ordem, do mesmo jeito. É muito importante treinar, assim, várias vezes para pegar o jeito tanto de como você recebe aquela informação, então saber como esperar que vão te dar aquela informação, porque é sempre do mesmo jeito, e também para saber o formato da resposta, sempre responder do mesmo jeito. E eu sempre falo que o mesmo jeito é o seu jeito, não é usando template não, tá? Porque aquele template robótico, que todo mundo fala igual, fica horrível e perde ponto, tá? Perde ponto porque eles analisam questão de entrega da fala, a naturalidade da fala, então não é legal. Eu falo para os alunos criarem o seu próprio template. O que é isso? O seu próprio modelo de resposta. Isso quer dizer entender bem como organizar a informação, saber o formato esperado de resposta e, dentro daquilo, falar do seu jeito. E aí você fala sempre do mesmo jeito. Eu sempre que eu vou dar as respostas no TOEFL, eu sempre tenho o meu jeito, assim, a minha palavra de transição que eu sempre uso, a minha introdução que eu sempre uso, mas é minha, é do meu jeito. Você pode ter um jeito diferente, que vai soar mais natural. Então, sempre fique específico, sempre fique esperto com isso, tá? Maria perguntando se tem possibilidade de cair questões repetidas de prova anterior. Assim, não vou falar que não tem, mas é muito difícil. Eles têm um banco de perguntas muito grande, e aí, se vai repetir pergunta, pensa só, o TOEFL existe há, sei lá, mais de 15 anos, muito mais. Eles vão pegar pergunta de banco de pergunta de 10 anos atrás, que aí é muito mais difícil alguém ter conhecimento, alguém ter visto, sabe? Então, assim, eu nunca tive notícia de questão repetida não. Mas assunto, claro que repete, sabe? Assim, outro dia eu li um texto sobre política nos Estados Unidos, tipo, o surgimento dos partidos lá, historicamente, lá nos Estados Unidos. Um texto sobre isso, beleza. Aí já vi também uma questão no Speaking que também falava sobre política nos Estados Unidos. Acontece. Não é igual, não é a mesma coisa, mas são assuntos relacionados. Por isso que eu falo que ler muito, fazer muita questão e tal, não é que vai ter repetida, mas o assunto se repete às vezes, sabe? Então, o vocabulário, o conhecimento que você pega, acaba te ajudando em outras questões, beleza? Então, ó, de mudança, por enquanto, pensando em reading, listening e speaking. Só diminuiu. Speaking continua a mesma coisa, reading e listening estão um pouco mais curtos. Só isso. Agora, a gente vai falar da mudança maior, né? O que tem aí de mais específico para a gente olhar. Mas antes, eu vou puxar essa pergunta para responder, que eu acho importante falar isso com vocês. Nunca fiz o TOEFL, só ouço falar, não faço ideia, mas parece ser como o Enem estruturalmente? Não, pode esquecer Enem, tem nada a ver com Enem. Para começar, que é uma prova de fluência do inglês, então não tem outra matéria além de inglês. Segundo, nem tem matéria mesmo, não tem nada de gramática, nada assim. É uma prova de testando a sua compreensão da língua. Se você consegue ler um texto e entender, escutar uma aula e entender, participar de uma conversa e entender, é isso, tá? E, inclusive, lá na parte do writing, que a gente vai começar a falar agora, esqueçam formato de redação de Enem, tem nada a ver, tá? Então, assim, pode largar o Enem para lá, aqui não tem nada de Enem. Bora lá, maior mudança que tá rolando no novo TOEFL, qual que é? A seção de writing. Gente, olha que linda, eu esqueci de tirar o escrito no... Ignorem, tá, gente? O inscrito como é que chama? No PDF aqui, na apresentação. Sorry. Maior mudança que tem, a seção de writing. A primeira questão, gente, o writing, ele tem 2 questões, tá? A primeira continua igualzinha. Mesma coisa. Sempre foi um resumo. Nessa primeira questão, você lê um textinho de uma matéria, você escuta uma aula do professor sobre aquela mesma matéria. Normalmente, eles estão com pontos de vista opostos, normalmente. Pontos de vista opostos, e basicamente vocês têm que resumir aquilo, tá? Então, vocês vão resumir
o ponto de vista do reading, do listening, numa redaçãozinha que tem um formato bem específico. Essa é a primeira questão, ela não mudou, é a mesma há, sei lá, 20 anos. Resumo do textinho e do áudio. Você tem 20 minutos para escrever essa redação, tá? 20 minutos só escrevendo. O tempo que você está lendo o textinho, escutando o áudio, não vai estar rolando o timer. E aí, na hora que você vai começar a escrever, primeira questão, 20 minutos. Beleza? Essa não mudou nada. Agora sim, a gente chega na grande mudança do novo TOEFL. A segunda questão. Que antes, quem já tinha estudado antes, quem já tinha visto antes, sabe que era uma redação de opinião. E era uma redação grande, eles vinham com uma pergunta bem aleatória de opinião, tipo assim, você prefere morar com um colega de quarto ou prefere morar com alguém, morar sozinho, uma coisa assim. E aí você tinha que desenvolver uma redação naquele assunto. Tá. E ela era grande. Tinham 30 minutos para você escrever, eles esperavam no mínimo 300 palavras. Era uma questão, assim, digamos, desafiadora, por questão de tempo, por questão do que eles esperavam que a resposta fosse dentro daquele tempo. Então, eu fiquei feliz que eles mudaram, sabe? Porque eles mudaram para uma questão muito mais curta, muito mais direta e que, na minha opinião, ainda consegue testar o que eles querem testar, que é se você sabe desenvolver um texto, deixar a sua opinião clara, interagir com outras opiniões. Eu vou explicar, vou mostrar para vocês como é que funciona, tá? Então, assim, que eu sempre faço esse tipo de crítica às provas. Eu penso, tá, a gente tem que fazer a prova, tem que, né, tirar a nota que precisa e tal, mas eu gosto de entender se a prova realmente testa o que eles estão querendo testar ou não. Por exemplo, Duolingo. Muita gente fala da prova do DET, né? O Duolingo English Test. Gente, pode ser, tá, é bom que é mais barato, é mais fácil de fazer e tal, mas tá bem menos aceita, tá? Comparando com o TOEFL. Mas falando do ponto de vista aqui de trás, de professora, de quem mexe com prova, de quem analisa prova, Duolingo não testa fluência bem de jeito nenhum. A forma como são as perguntas, sabe? Não testa, uns tipos de pergunta assim, completamente sem contexto e tal. Então eu faço esse tipo de crítica. Aqui, nessa mudança, eu não tenho crítica a essa questão nova. Eu acho que eles conseguiram diminuir e ainda assim manter a qualidade do teste do que eles estão querendo, sabe? De testar. Se você sabe desenvolver uma opinião bem ali, deixar claro, tá? Deixa eu mostrar para vocês como que vai ficar essa questão, como que ela funciona. Qual que é o formato dela, gente? Ela é a gente chama que é um discussion board. Então, pensa aí, você está na universidade, a universidade tem um sistema ali que muitas vezes o professor posta tarefas para vocês fazerem para casa, quiz e tal. E nesse discussion board, o professor vai postar um assunto, falando sobre um assunto, e vai pedir a sua opinião sobre aquele assunto. Aqui, gente, eu estou falando em abstrato, mas daqui a pouco a gente vai pôr a mão na massa. Eu vou mostrar uma questão de verdade, nós vamos fazer, tá? Então, aqui eu só estou explicando como vai acontecer. Então, ó, o professor colocou ali, sobre esse assunto aqui, muita gente fala aqui, blá, 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 mas tem esse outro lado, tarará. O que você acha disso? Pediu a sua opinião sobre esse assunto. Daí, vão ter já 2 colegas seus da sua sala que já vão ter postado a opinião deles sobre aquele assunto que o professor colocou. Então, vai ter ali fulana já colocando, eu acho que não deve ser assim de jeito nenhum, porque blá, 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 blá. Ela vai explicar a opinião dela. E vai ter uma outra pessoa, o cicrano, que vai falar, não, eu acho que realmente faz sentido isso, tem que ser de outro jeito, papapá, papapá. Normalmente são opiniões opostas, tá? A fulana fala de um lado, o cicrano fala de outro lado. Então, a estrutura do que você vai ver inicialmente, dar a sua opinião, mas também conectar com os coleguinhas. Eu vou mostrar exatamente como vocês fazem isso, tá, gente? Mas, o que tem que ficar muito claro? A sua resposta, contribuir para a discussão, isso mesmo, Yasmin, é isso mesmo, é essa expressão que eles usam, contribuir para a discussão. Gente, a sua resposta, primeiro, ela tem que ser direta, ela tem que deixar a sua opinião clara, então não fique em cima do muro, que você vai se embolar, tá? E você tem que mencionar os 2 colegas.
Então, são coisas obrigatórias na sua resposta. Deixar a sua opinião clara, defender a sua opinião, mencionar os dois colegas. Nós vamos ver como fazer isso. Tipo um fórum, Sabine? Exatamente, tipo um fórum de discussão, um discussion board. É isso mesmo, viu? Então, nova questão do TOEFL, nesse formatinho, 10 minutos para você ler, responder. É apertado? É, mas não é super, tá? Não é uma coisa assim, nossa, tem que treinar 1000 vezes, que eu não dou conta de escrever nesse tempo. Se você souber a estrutura certinha, você consegue escrever em 10 minutos numa boa. O negócio é saber a estrutura, é saber como que ela deve funcionar, tá?